Esta é a sua rádio pioneira de Teresina, a emissora dos esportes. O tempo e o placar contam a história da partida. Pelo meu Grão Duque, são precisamente 18 minutos. Etapa inicial, 0-0 é o marcador. River e Flamengo na decisão do Campeonato Piauiense. A gente cresceu muito com aquela dificuldade. Até porque tempos difíceis é que fazem homens fortes. Valdec, cedeu bom passe para Valdec, levantou o seno, vai tira de cabeça, definiu o arqueiro, bola pensando. Gol! Eu fazia o primário e houve a Copa do Mundo de 38. E eu acompanhava a rádio. Teresina não tinha energia elétrica. Eu ia para a usina, aqui, da beira-rio Parnaíba. Ou então para a casa do prefeito, do governador, onde havia energia elétrica. A paixão já era muito grande, eu ouvia rádio direto. A minha mãe de noite, a minha mãe se levantava altas horas da noite e ia dizer para eu ir me deitar, porque no dia seguinte tinha que ir para o colégio. E eu ouvia futebol, fosse de onde fosse. Eu não queria saber qual era o jogo, de onde era, eu queria que fosse futebol, transmitido pelo rádio. A minha vida era estudar pouco, apanhar muito do meu pai, que proibia futebol, era pisa de cinturão e palmatória com prego, mas eu não largava futebol, nem escrever futebol. Com 10 anos de idade, eu brincava de fazer jornal, né? Inclusive tenho até hoje guardado um exemplar desses jornaizinhos que eu fazia em folha de caderno mesmo, né? Era até dinheiro que eu pegava para uma merenda, né, para um lanche, e em vez de lanchar, eu comprava o jornal. Eu acho que a influência maior para que eu realmente gostasse do esporte e do jornalismo esportivo é porque eu já tinha um espelho em casa. O jornalista Gomes de Oliveira, o Galego, meu irmão mais velho, que até então fazia o jornalismo esportivo. Lá no colégio, eu deixei de jogar e passei a escrever sobre os jogos. Então, os jogos eram sábados, domingos, e eu ia assistir os jogos e levava as anotações para casa. E ficava horas e horas escrevendo sobre o jogo, escrevendo mesmo na caneta. Escrevia bem direitinho. Eu pegava do jeito que eu via no jornal o Globo e no Jornal dos Esportes. Fazia um comentáriozinho sobre o jogo, aí botava a ficha técnica do jogo, os times, né, anotava, eu dava nota para os jogadores, qual foi a nota de cada um, escrevia tudo direitinho. Segunda-feira cedo eu chegava no colégio, primeiro do que todo mundo, ia lá para o quadro, pregava lá meus comentários, e a turma que jogava ia toda ali. Viu? A turma achava muito legal. E começou aí. Eu não nego que a minha grande paixão é o rádio. É aquilo com que eu mais me identifico. E acho que o mais fantástico no rádio é exatamente você apresentar um programa, você está lá no rádio e quem está te ouvindo do outro lado fazendo uma ideia de como é você. Rádio Pioneira de Teresina, educadora de Parnaíba com futebol vibrante, loteria esportiva. Tiradentes 0. A gente tinha o rádio como o veículo mais rápido, né? Quando se queria dar uma notícia na rua, você tinha que ir para um telefone, ou então a emissora tinha um carro que se chamava de frequência modulada. A gente carregava os aparelhos, o amplificador, microfone, fone de ouvido, rolo de fio, escada para subir em cada poste para fazer a linha até o Lindolfo Monteiro, que nesse tempo não tinha o Albertão, não. Só tinha o Lindolfo Monteiro. E quando acabava o jogo, 6 da tarde, ou então à noite, 11 horas da noite, a gente voltava para tirar a fiação, para não deixar ser
roubada. Mas naquela época havia uma fita de rolo que você gravava, então ali ela tinha os dois lados aqui, né? Então aqui vai desenrolando e aqui vai enrolando, né? Então quando havia um gol, o que o operador fazia? Ele já ficava com vários pedacinhos de papel na mão. Quando havia um gol, ele colocava ali, a fita enrolava e aquele pedacinho ficou lá. Era marcado o local do gol. Porque no outro dia, quando a fita tivesse cheia, o jogo gravado todo, ele já sabia que onde tinha aqueles papelzinhos ali, era onde estava o lance do gol. Era um luta. Você trepar na fiação, sujeito a levar choque, para saber onde é que estava o fio da transmissão, para não confundir com o fio, né, de levar energia elétrica. Era duro. Aqui no estado do Piauí era através da companhia telefônica, que era Telepisa chamada, né? Então, se você ia fazer um jogo em Campo Maior, você pedia a Telepisa, ela instalava uma linha telefônica no estádio, lá em Campo Maior, e através dessa linha telefônica você transmitia para Teresina. A gente fazia convênio com a rádio lá de São Luís, que era a Rádio Difusora. Em Belém nós tínhamos com a Rádio Clube, em Fortaleza a gente tinha com a Rádio Dragão do Mar, em Pernambuco com a Rádio Jornal. Então, quando a gente viajava para São Luís, por exemplo, a rádio de lá, a Rádio Difusora, tinha onda média e onda curta. Então a onda curta é aquela de maior alcance, que você ouvia aqui em Teresina. E a gente transmitia através da onda da Rádio Difusora de lá, e o pessoal da emissora aqui, no caso a Rádio Pioneiro, na época, captava o som da rádio. Eu me lembro de uma emissora de rádio que tinha pouca audiência no estádio, aí ela tinha um funcionário que levava um rádio deste tamanho para a arquibancada e ficava sentado no rádio a maior altura. Mas era só o dele que estava naquela emissora, entendeu? Mas isso era o quê? Era luta para a audiência, para de repente alguém ouvir ou ter a ilusão de que ele ter a ilusão de que alguém estava ouvindo. Porque o que marcava, principalmente no estádio, o que marcava a referência assim, da audiência era o sinal do tempo. Cada emissora tinha um sinal de tempo diferente. Então, aquele sinal de tempo, tempo e placar no Albertão ou no Lindolfo Monteiro, aí dava aquele sinal daquela emissora que tinha maior audiência, fazia eco. Aí quando veio a Embratel, aí a Embratel estabeleceu a comunicação de todo o país. Foi uma grande realização dos governos militares na área da comunicação, a Embratel. E aí, de onde você quisesse transmitir futebol para Teresina, se transmitia. Você contratava junto à Embratel daqui. Eu quero fazer a transmissão de um jogo no Maracanã. Aí botava lá o dia do jogo, o horário para começar, o horário para terminar, levava para a Embratel aqui, em Teresina, e viajava para o Rio de Janeiro. Quando você chegava no Maracanã, a Embratel de lá já tinha instalado tudo. Você levava o seu equipamento, ligava, botava os microfones e tal, e fazia a transmissão. Quando você retornava, a Embratel mandava a cobrança. Foram tantos minutos e custa tanto. O vencimento tal dia. Como é uma conta telefônica hoje, por exemplo, né? Era nesse sistema. Agora, as notícias, a gente tinha que estar direto em contato com a fonte, ou por telefone, não o celular, que não existia, mas o telefone fixo, ou mesmo lá ia na casa do atleta. Todo dia a gente tinha que ir para um treino, todos os dias, tinha que ir para a sede do clube. Você tinha um setorista no River, um setorista no Flamengo, que são os times de mais, né, apelo popular aqui no Piauí. Você tinha que ir para lá, senão você não sabia da notícia. Por exemplo, eu sou do tempo em que, quando terminava o jogo, a imprensa estava dentro do vestiário fazendo o seu trabalho, os jogadores se trocando, rezando, tomando banho. Aí a gente viajava no mesmo ônibus que os jogadores, às vezes até o ônibus do clube levava a imprensa. Então, havia também um relacionamento de amizade. Tinha uma função no rádio, essa função era chamada de rádio escuta. Rádio escuta era aquele que ficava, ele cumpria o horário, por exemplo, 6 horas, somente ouvindo rádio, os noticiários, e gravando. Quando ele terminava de gravar, ele selecionava as principais notícias,
redigia na máquina para ser lida, lá no programa, né? Naquele tempo era muito comum o programa redigido. Você redigia o programa, por exemplo, eu fazia um programa chamado Conversando com o Torcedor na Rádio Pioneira, onde a gente colocava gols, hinos de clube, né? E aí eu redigia o programa e tinha os espaços ali onde eu chamava a atenção do operador. A partir naquele momento bem ali você coloca um gol. Aí eu tinha que colocar, tá na fita 2, lado A, fita tal, e já marcado e tudo. E o pessoal daquela época aprendeu a escrever muito e falar de improviso muito, porque não tinha a facilidade que tem hoje. Pelo Campeonato Nacional no Estádio Albertão, em Teresina. Atenção, Então, informa. o problema é o seguinte, o doutor Edgar Pereira, que está de plantão no Sandu, assim como os médicos que estão de plantão no pronto-socorro do Hospital Getúlio Vargas, estão solicitando o comparecimento com urgência de todos os médicos disponíveis em Teresina e também dos enfermeiros que estão de folga. É que é grande, realmente grande. Eu estive agora nos dois locais de atendimento médico e a situação é muito grande de pessoas feridas, de pernas e braços quebrados, de forma que os médicos apelam para que os outros, bem como os enfermeiros, compareçam ao Sandu e ao pronto-socorro, porque a carência de material humano especializado para atender às vítimas dessa ocorrência que se verificou hoje à tarde em Albertão é imprescindível. Há necessidade de mais médicos e de mais enfermeiros. É um apelo que transmitimos em nome dos médicos que estão de plantão no pronto-socorro do Hospital Getúlio Vargas e também no Sandu. Prossiga daí, muito obrigado. Aí vai com a bola o Fluminense, o árbitro deu infração. 1966. Em Belém do Pará, o Flamengo daqui foi prejudicado num jogo de Copa do Brasil. E eu critiquei a torcida paraense. Aí disseram, nós vamos te pegar na saída do estádio. Aí eu saí, quando vi aquela turma toda partir para cima de mim, eu gritei, para! Todos de uma vez não, mas de um por um, pode vir que eu aguento. Aí a polícia fez um cordão de isolamento para eu não apanhar, porque eu ia pegar. Todos os ouvintes, torcedores, né? Às vezes tem um torcedor zangado que acha que a gente está falando mal do time dele, aquelas coisas. Mas eu sempre entendi e nunca briguei com ninguém, nunca ofendi a ninguém, sempre tratei com educação. Quando eu comecei a ganhar notoriedade e impulsionei a fama para ser também conhecido e reconhecido para o Dínamo de Castro, um torcedor atrás gritava, o Dínamo transmitindo o jogo da pista. E o torcedor atrás gritava, Carlos Sainz, vagabundo, está mentindo. E era o Dínamo que estava transmitindo. E aquilo começou a me encher, me perdoe, a me encher o saco. Aí eu me virei e meti um murro, porque o alambrado dava condição para você brigar com o torcedor. Era mais fácil você, de dentro do campo, partir para cima do torcedor do que o torcedor pular o alambrado que tinha ainda que evitar o policiamento. Aí eu meti o murro na cara do torcedor. Quando eu comecei com o Carlos Sainz, o Corinthians de São Paulo tinha um jogador chamado Luizinho.
ele era o grande ídolo da torcida corintiana, Luizinho. Era baixinho, jogava com a camisa 10 no meio de campo e era chamado de Pequeno Polegar. Era o Luizinho Pequeno Polegar. Aí eu também, pequeno, baixinho, né? E o Carlos Sainz achou por bem passar para mim também, né? Pequeno Polegar. E isso pegou demais. Ainda hoje tem gente que chama, ó, Pequeno Polegar, como vai? Telefone, é o Pequeno Polegar, eu digo, é. Então isso pegou e eu recebi como um tratamento carinhoso, né? É recordista no Brasil. Não há na história do rádio brasileiro uma dupla com tanto tempo de atividade, trabalhando junto o comentarista e o narrador. Quando a gente viajava, atualmente ele não viaja mais, mas quando a gente viajava, chegava por aí afora, em qualquer estado, o pessoal se admirava. Como é que pode vocês continuam os dois juntos, na mesma rádio? Aquilo não era comum, como ainda hoje não é. O pessoal muda muito, né? Sai de uma rádio para outra, vai e volta. Então eu tenho por ele um respeito absolutamente total. E ele é uma pessoa humilde, como eu também sou. Então nós demos muito certo, muito certo. Terminar o primeiro tempo, eu corria, comentava o jogo. E tinha mania descarada, se me permite a expressão, de dizer o melhor jogador em campo, o goleiro do River. Isso é apenas fato pitoresco. Apenas um fato pitoresco. Que, evidentemente, eu sempre tive o critério da honestidade.